Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom que você veio. Amém. Amém, irmãos. Domingo nós falamos um pouco sobre libertação. Páscoa é libertação. Nós somos libertos. Então, a gente descobriu que lá no Velho Testamento, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, e que eles comemoram agora, né? Eles comemoram sempre a Páscoa, porque é a libertação do povo de Israel. E depois também nós falamos que isso também é a nossa libertação. A libertação lá foi por causa de um cordeiro que foi ali morto, e o sangue no umbral das portas, e a morte, a última praga, não chegou na casa dos hebreus. E a partir dali, como morreu o filho do faraó, então o faraó foi obrigado a libertá-los, e eles tiveram a sua libertação. Amém? E também em Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, que foi vertido lá na cruz do Calvário, nós também tivemos a nossa libertação das mãos do faraó, que é o diabo, e do mundo, e de tudo isso que nós falamos domingo. Amém? Então, queridos, queria ainda falar um pouco mais, né, sobre isso. Os irmãos percebem que aqui, quando a gente fala uma coisa, a gente repete e fala de uma forma diferente, porque para nós podermos guardar melhor e entender melhor, não é? Porque, assim, muitas vezes, e hoje, muito mais hoje, nós, com o mundo do jeito que está, tão corrido, nós acabamos ficando muito distraídos com tudo. Você já percebeu que você começa a ler, você lê uma página de um livro, ou até da Bíblia, depois você, caramba, o que eu li? E aí você tem que voltar de novo, não é? Porque você começou a ler bem, depois quando chegou no final, você já está pensando em alguma outra coisa. E aí tem que voltar na leitura de novo, não é? Tem que voltar na leitura de novo. E às vezes lê o capítulo inteiro da Bíblia e aí tem que voltar de novo, porque se perdeu no meio do caminho. Então, por isso que a gente precisa repetir as coisas, irmãos, sempre. Nós precisamos entender. Amém, queridos? Cada vez mais essas coisas. Então, queridos, quando nós trabalhamos com gente, nós somos gente que trabalha com gente, que lida com gente, né? E gente é complicado, né, irmãos? Gente é complicado. Você quer ver alguém complicado, é gente, né? Gente é complicado. Gente é complicado. Então, quando nós vamos, irmãos, trabalhar com as pessoas, e nós que somos cristãos, que nós já temos luz, nós já entendemos o que aconteceu com esse mundo, nós já entendemos que nós fomos criados por Deus, nós não temos mais problema com isso, não temos mais dúvida, né, de que nós somos filhos de Deus, que nós somos criados. Então, nós compreendemos toda a questão da criação, da queda, da redenção e do final de todas as coisas. Nós já compreendemos isso, né, porque sabemos que a Bíblia nos fala disso. A Bíblia nos fala da criação, depois nos mostra a queda do homem, e depois nos mostra a redenção através de Jesus, e também nos mostra a consumação de todas as coisas, o Apocalipse, o final de todas as coisas, não é? Então, do jeito que as coisas estão indo, a gente sempre pensa, meu Deus, acho que agora que vai ser o final, não é, irmãos? Mas a gente nunca sabe quando vai ser mesmo. Então, nós, a partir do momento que nós sabemos disso, nós agora, irmãos, vamos
também querer que aquilo que nós temos, as pessoas também possam ter. Todas as pessoas possam ter. Aquilo que nós já temos, nós queremos que as pessoas possam ter. E essa é a vontade de Deus. Deus enviou Jesus para morrer naquela cruz do Calvário por mim, por mim, por mim. Se não existisse mais ninguém no mundo, só existisse eu, só eu, só eu. Você acha que ia ter problema no mundo? Ia, né, irmãos? Porque o problema sempre somos nós, né? Ele ia morrer por mim, porque eu era o problema, se tivesse só eu. Mas, queridos, se tivesse só você, ele viria morrer por você. Porque se tivesse só um pecador no mundo, ele viria morrer pelo pecador. Mas ele morreu por toda a humanidade. Amém? Ele morreu por todos. Agora, irmãos, nós já tivemos o privilégio, já tivemos o grande privilégio de encontrar Jesus. Nós já tivemos o privilégio de sermos encontrados por Jesus. Imagina se você tivesse nascido num país muçulmano. Você estivesse lá no meio do Boko Haram, o Estado Islâmico. Você conhecia sobre Alá e sobre Maomé, mas não conhecia sobre Jesus. Se você estivesse na Índia, você ia conhecer sobre os deuses da Índia e a filosofia hinduísta, mas você não ia conhecer Jesus. Então, queridos, é um grande privilégio que nós temos, que nós tivemos, de conhecer Jesus Cristo, o nosso Salvador. O nosso Salvador. E agora, irmãos, o desejo de Deus não é que somente poucas pessoas sejam libertas. Nós conhecemos a nossa libertação. Porque, irmãos, o homem vive em escravidão. Escravidão do diabo, escravidão do pecado, escravidão do poder da morte, porque uma pessoa, só dela pensar que ela vai morrer e não sabe para onde vai, isso é uma escravidão, querido. Isso é uma escravidão. Então, irmãos, quando nós encontramos com Jesus, Ele nos libertou da escravidão. Então, nós tivemos a nossa libertação. Nós tivemos a nossa libertação. Como o povo de Israel teve a libertação deles. Eles foram libertos de Faraó. Eles foram libertos do Egito. Agora eles podiam caminhar com um povo em libertação, já tinham sido libertos de lá. E a libertação deles ia continuar agora no deserto, 40 anos no deserto. Mas eles tinham certeza que um dia eles iam encontrar Canaã, eles iam chegar em Canaã, como estão lá hoje, em Israel. Então, queridos, a libertação é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Se uma pessoa se torna rica, mas sem libertação, ela é miserável, ela é pobre, ela é nu. Como a Bíblia diz, olha, se vocês pensam que são alguma coisa, mas vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são nus. E disse, vocês estão na desgraça. Então, queridos, a libertação é tanto para o rico, tanto para o pobre, tanto para o negro, tanto para o branco, tanto para o índio, tanto para qualquer pessoa, irmãos, toda pessoa precisa da libertação da escravidão, do mal. Toda pessoa. Toda pessoa precisa da libertação da escravidão do pecado, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Todo mundo nasce pecador.
não tem um que possa dizer, eu não sou pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Então, todas as pessoas precisam de libertação. A sua tia precisa de libertação, a sua avó talvez precise, seu marido, talvez seu filho, talvez um parente mais distante, talvez um vizinho, precisa de libertação, querido. Seus colegas de escola precisam de libertação, os seus amigos precisam de libertação, seus inimigos precisam de libertação. Então, as pessoas precisam de libertação. O mal do mundo, queridos, o mal do mundo é que as pessoas estão debaixo da escravidão, de uma grande escravidão do pecado, do diabo, do poder da morte, do inferno, e precisam de libertação. E não é somente aquela libertação que a gente diz libertação de demônios, mas é libertação na sua alma, libertação no seu espírito, libertação na mente, libertação no entendimento, na compreensão da vida, ter uma nova cosmovisão do que é a vida, do que é o mundo, como que as coisas acontecem. E isso somente Cristo pode dar. Somente Deus, que é o Criador, pode nos dar essa consciência cristã, essa cosmovisão cristã. Somente a partir do momento que alguém se converte, é que ele vai entender, vai compreender, é como uma luz que acende na mente, na alma da pessoa, e a pessoa diz, nossa, eu estava perdido e não sabia, eu era escravo e não sabia. As pessoas são escravas das drogas, dos vícios, as pessoas são escravas do mal, queridos, escravas de si mesmas, escravas dos desejos, escravas na sua mente, no seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos. Então as pessoas precisam de libertação, diga libertação. Libertação. Então, Jesus veio exatamente para isso, irmãos. Jesus veio para trazer libertação. Salvação é libertação. Salvação é libertação. Ser livre é como alguém que está preso em uma cadeia e vem alguém, abre as portas e diz, você está livre, e tira as algemas da pessoa, e a pessoa diz, nossa, ver o sol novamente, ver o dia novamente, como é bom estar livre. Amém, queridos? Então, é isso que aconteceu com a gente, está acontecendo ainda, mas, querido, é isso que Deus quer para as outras pessoas, e nós somos agentes de libertação das pessoas. Nós somos agentes de libertação das pessoas. Deus, querido, em Jesus, nos ordenou que nós fôssemos esses agentes de libertação das pessoas. Lá em Marcos, no capítulo 16, do versículo 15, ele disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos falar junto comigo aqui, irmãos? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ou já está condenado. Então o que está dizendo o Senhor Jesus? Vão por todo mundo, vão e pregue o evangelho. Então, queridos, a libertação, ela começa pela pregação do evangelho. A libertação começa pela pregação do evangelho. Se nós queremos ver as pessoas libertas, e precisamos ter esse desejo, porque esse é o desejo do coração de Deus. Qual que é o desejo do coração de Deus, irmãos? É ver as pessoas libertas. Amém? Porque se Ele quer ter uma família, uma grande família de filhos,
parecidos com Jesus, essas pessoas, essa família, essas pessoas vão ter que primeiro ter a sua libertação. Sem libertação, ninguém se torna filho de Deus, irmãos. Sem libertação, ninguém se torna filho de Deus. E para que elas tenham essa libertação, precisa de um Moisés, precisa de um Josué. Moisés foi lá para libertar o povo. Moisés que foi lá para dar o recado de Deus, para falar a mensagem de Deus para aquele povo, para que aquele povo novamente voltasse a crer, para que aquele povo novamente tivesse esperança e soubesse: o nosso libertador chegou, o nosso libertador chegou. Aí Deus mandou Jesus, e Jesus Cristo veio como grande libertador, querido. Jesus veio como grande libertador. Ele saía por todos os lados, ele curava os enfermos, expulsava os demônios, ele pregava sobre o reino de Deus e as boas novas do reino de Deus. Ele dizia: o reino de Deus chegou, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas se convertiam, as pessoas se tornavam novas criaturas. Agora, ele morre na cruz e depois ele ressuscita, e ele volta e diz para os seus discípulos: agora é a vez de vocês, agora é a vez de vocês. Vocês agora vão ser os Josués, vocês vão ser os Moisés, vocês vão ser os enviados, porque eu estou enviando vocês. Eu envio vocês. Eu que estou enviando vocês. Eu quero que aquilo que eu fiz aqui, o Pai me enviou para ser o grande libertador das pessoas, mas agora eu envio vocês, para que vocês também saiam para trazer libertação a essas pessoas em meu nome. Não é vocês que vão libertar, mas vocês vão trazer a libertação em meu nome, porque em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês falarão em outras línguas, em meu nome o reino de Deus será implantado, porque vocês vão falar. Então, queridos, é a pregação do Evangelho. É o Evangelho que precisa ser pregado. E nós, queridos, como filhos de Deus, nós que estamos desejosos com o mesmo desejo de Deus, com o Pai, do mesmo desejo de Deus Filho, com o mesmo desejo do Espírito Santo, de ver famílias, pessoas tendo libertação, famílias tendo a libertação, bairros tendo a libertação, cidades tendo a libertação, países tendo a libertação, o mundo tendo libertação. Então, nós vamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, irmãos, é realmente falar. As pessoas às vezes dizem: prega o Evangelho, mas não precisa falar nada. Com a tua atitude você vai pregar o Evangelho. Mentira, irmãos. Se fosse assim, Jesus não tinha pregado. Se fosse assim, João Batista não tinha falado nada. Nós temos sim que pregar com a nossa atitude, com o nosso modo de viver, mas também, irmãos, pregar falando, anunciando a mensagem do Evangelho, a mensagem de boas novas. A gente vai precisar abrir a boca, queridos. Não adianta ficar de boca fechada. Ninguém, irmãos, vende nada de boca fechada. Já viu alguém vendendo alguma coisa de boca fechada? Sair de porta em porta? Não, queridos. Não vende nada. E nós, irmãos, que nós não estamos vendendo, nós estamos dando, queridos, gratuitamente. Porque o Evangelho foi dado gratuitamente, irmãos. Jesus morreu por nós. Amém, queridos? Jesus morreu, Ele já pagou o preço por nós lá. Jesus já pagou todo o preço.
Agora, querido, é pela graça, é gratuito. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós vamos lá e vamos falar. Nós não podemos ter medo de pregar o Evangelho, irmãos, porque o Evangelho, a Bíblia diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Não me envergonho, às vezes a gente tem vergonha de falar. Querido, o muçulmano não tem vergonha de falar de Maomé, o indiano não tem vergonha de falar dos deuses dele. Irmãos, tantas pessoas com tantas ideologias e religiões não têm vergonha de falar, querido. Tem coisas que são tão esquisitas, tão estranhas, que a pessoa fala, você diz, meu Deus, o que será que é isso? É uma embolada de filosofia misturada com religião, com não sei o quê. É um negócio estranho, mas a pessoa fala. Agora, irmãos, nós que recebemos o Evangelho, nós também precisamos falar. Fale o Evangelho. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, pregue em tempo, em fora de tempo, pregue o Evangelho. Aonde você estiver, pregue o Evangelho, pregue por carta, prega por e-mail, prega no WhatsApp, pregue no Facebook, pregue no Instagram, pregue no, sei lá quantas coisas tem agora, irmãos, que você pode colocar uma mensagem, você pode colocar alguma coisa ali e começar a falar do amor de Deus, queridos, porque nós não sabemos até que tempo nós vamos poder pregar o Evangelho nesse país, querido. Nós não sabemos do jeito que as coisas estão andando. Dá receio, querido, dá receio. Dá receio. Mas enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós podemos usar este livro aqui, irmãos, porque já fizeram lei para tirar todos os crucifixos e das escolas e tudo aquilo, qualquer coisa que simboliza o cristianismo. Das escolas e alguns departamentos já tem esta ordem para tirarem tudo. Daqui a pouco virá alguma lei onde ninguém pode ter mais Bíblia. Então, queridos, enquanto nós podemos ter a palavra de Deus e nós podemos falar, então vamos falar, vamos pregar, vamos contar o nosso testemunho, vamos contar a nossa conversão, como que foi a minha conversão, como que Deus me tirou das mãos do diabo, como que Deus me tirou da escravidão, do pecado, dos vícios, como que Deus me tirou. Conta o seu testemunho, fala aos quatro cantos da terra o que Deus fez na tua vida, porque o que Deus fez na tua vida, querido, é muito importante, e o que Deus fez na tua vida pode também fazer na vida de milhares de pessoas. Amém, queridos? Amém. Em um mundo como está hoje, queridos, as pessoas estão perdidas, como ovelhas sem pastor, de um lado para o outro, totalmente perdidas. Mas quando você chega para as pessoas e você diz, Deus ama você, Deus ama você, tem um propósito para a tua vida, você não é a obra do acaso, você foi criado com um propósito. E você começa a partir daí, falar do Evangelho, falar de Jesus, falar do amor de Jesus, falar da graça de Jesus, e falar da salvação e da libertação em Jesus Cristo. Amém? E Deus, querido, enviou a cada um de nós. Quantas oportunidades nós temos de falar o Evangelho. Quantas oportunidades, quantos amigos, quantas pessoas que você conhece, que você pode pregar. Então, traga a libertação através da pregação do Evangelho. Traga a libertação através da pregação do Evangelho. Vamos dizer juntos? Traga a libertação através da pregação do Evangelho. Amém. Você não pode chegar no céu de mãos limpas. Você tem que chegar nos céus com muitas pessoas. Sabe? Senhor, obrigado, Senhor,
porque o Senhor me deu oportunidade e eu trouxe todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Sabe, irmãos, atrás de uma pessoa que se converte, pode ter uma família bem grande, que também vai se converter. Atrás de uma família bem grande, irmãos, pode ter um bairro bem grande que pode se converter. Atrás de um bairro bem grande pode ter uma cidade bem grande que vai se converter. Por trás de uma cidade grande pode ter um país bem grande que vai se converter. E por trás desse país bem grande tem um mundo bem grandão que vai se converter. Amém, queridos? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê como as pessoas vinham para Jesus. Então a primeira coisa é pregar, irmãos. Não esqueça de pregar. A gente vai ficando tão ocupados com tantas coisas na nossa vida e nós esquecemos de pregar o Evangelho. Então, querido, o pequeno grupo não é só para se juntar ali, não é só para se juntar toda semana e ter comunhão e tal. É também, queridos, para pregar o Evangelho. É para que as pessoas ali do pequeno grupo sejam incentivadas a pregar o Evangelho, a falar do Evangelho para seus amigos, seus vizinhos, seus parentes e todas as pessoas. Amém, queridos? Então façam isso no PG, façam isso, incentivem a libertação, incentivem. Fala para os irmãos, diga, irmãos, você foi liberto, você não pode ser liberto só você da sua família, não pode, é impossível que Deus tenha salvo você somente para ser você, é impossível, você não era o último biscoito do saquinho, pode ter certeza, querido, pode ter certeza, tem muito mais biscoitinho lá, pode ter certeza.